Vamos dar continuidade ao nosso curso da Norma Regulamentadora 35, Trabalho em Altura. Nesta aula, vamos apresentar o requisito 13 da NR 18, que trata do trabalho em altura na construção civil. Este assunto é importante, pois na construção civil acontece um grande número de acidentes relacionados ao trabalho em altura. É obrigatória a instalação de proteção coletiva onde houver risco de queda de trabalhadores ou de projeção de materiais. As aberturas no piso devem ter fechamento provisório resistente. As aberturas, em caso de serem utilizadas para o transporte vertical de materiais e equipamentos, devem ser protegidas por guarda-corpo fixo. No ponto de entrada e saída de material, devem possuir sistema de fechamento do tipo cancela ou um similar. Os vãos de acesso às caixas dos elevadores devem ter fechamento provisório de no mínimo 1,20 m de altura, constituído de material resistente e seguramente fixado à estrutura até a colocação definitiva das portas. É obrigatória, na periferia da edificação, a instalação de proteção contra a queda de trabalhadores e projeção de materiais a partir do início dos serviços necessários à concretagem da primeira laje. A proteção contra quedas, quando constituída de anteparos rígidos em sistema de guarda-corpo e rodapé, deve atender aos seguintes requisitos: ser construída com altura de 1,20 m para o travessão superior e 70 cm para o travessão intermediário. Ter rodapé com altura de 20 cm. Ter vãos entre travessas preenchidos com telas ou outro dispositivo que garanta o fechamento seguro da abertura. Em todo o perímetro da construção de edifícios com mais de 4 pavimentos ou altura equivalente, é obrigatória a instalação de uma plataforma principal de proteção na altura da primeira laje que esteja, no mínimo, um pé direito acima do nível do terreno. Essa plataforma deve ter, no mínimo, 2,5 m de projeção horizontal da face externa da construção e um complemento de 80 cm de extensão, com inclinação de 45 graus a partir de sua extremidade. A plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere e retirada somente quando o revestimento externo do prédio acima dessa plataforma estiver concluído. Acima e a partir da plataforma principal de proteção, devem ser instaladas também plataformas secundárias de proteção em balanço de 3 em 3 lajes. Essas plataformas devem ter no mínimo 1,40 m de balanço e um complemento de 80 cm de extensão com inclinação de 45 graus a partir de sua extremidade. Cada plataforma deve ser instalada logo após a concretagem da laje a que se refere e retirada somente quando a vedação da periferia até a plataforma imediatamente superior estiver concluída. Na construção de edifícios com pavimentos no subsolo, devem ser instaladas ainda plataformas terciárias de proteção de 2 em 2 lajes, contadas em direção ao subsolo e a partir da laje referente à instalação da plataforma principal de proteção.
Essas plataformas devem ter, no mínimo, 2,20 m de projeção horizontal da face externa da construção e um complemento de 80 centímetros de extensão, com inclinação de 45 graus a partir de sua extremidade. O perímetro da construção do edifício, além dos aspectos já citados, deve ser fechado com tela a partir da plataforma principal de proteção. A tela deve constituir-se de uma barreira protetora contra a projeção de materiais e ferramentas. A tela deve ser instalada entre as extremidades de duas plataformas de proteção consecutivas, só podendo ser retirada quando a vedação da periferia até que a plataforma imediatamente superior estiver concluída. Em construções em que os pavimentos mais altos forem recuados, deve ser considerada a primeira laje do corpo recuado para a instalação da plataforma principal de proteção e aplicar os anteriores. As plataformas de proteção devem ser construídas de maneira resistente e mantidas sem sobrecarga, que prejudique a estabilidade de sua estrutura. Como medida alternativa ao uso de plataforma secundária de proteção, pode ser instalado o sistema limitador de quedas de altura, com a utilização de redes de segurança. O sistema limitador de quedas de altura deve ser composto, no mínimo, pelos seguintes elementos: rede de segurança, cordas de sustentação ou de amarração e perimétrica da rede, conjunto de sustentação, fixação e ancoragem e acessórios de rede, composto de elemento forca, grampo de fixação de elemento forca, ganchos de ancoragem da rede na parte inferior. Os elementos de sustentação não podem ser confeccionados de madeira. As cordas de sustentação e as perimétricas devem ter diâmetro mínimo de 16 mm e carga de ruptura mínima de 30 kN, já considerado em seu cálculo o fator de segurança 2. O sistema limitador de quedas de altura deve ter no mínimo 2,5 m de projeção horizontal a partir da face externa da construção. Na parte inferior do sistema limitador de quedas de altura, a rede deve permanecer o mais próximo possível do plano de trabalho. Entre a parte inferior do sistema limitador de quedas de altura e a superfície de trabalho, deve ser observada uma altura máxima de 6 metros. A extremidade superior da rede de segurança deve estar situada no mínimo 1 metro acima da superfície de trabalho. As redes devem apresentar malha uniforme em toda a sua extensão. Quando necessárias emendas na apanagem da rede, devem ser asseguradas as mesmas características da rede original com relação à resistência à tração e à deformação, além da durabilidade, sendo proibidas emendas com sobreposição da rede. As emendas devem ser feitas por profissionais com qualificação e especialização em redes, sob supervisão de profissional legalmente habilitado. A distância entre os pontos de ancoragem da rede e a face do edifício deve ser de no máximo 10 centímetros. A rede deve ser ancorada à estrutura da edificação na sua parte inferior, no máximo a cada meio metro. A estrutura de sustentação deve ser projetada de forma a evitar que as peças trabalhem folgadas. A distância máxima entre os elementos de sustentação, tipo forca, deve ser de 5 metros. A rede deve ser confeccionada em cor que proporcione contraste, preferencialmente escura, em cor 10-30-45,
com distância entre nós de 40 mm a 60 mm e altura mínima de 10 metros. A estrutura de sustentação deve ser dimensionada por um profissional legalmente habilitado. O sistema de proteção limitador de quedas de altura deve ser submetido a uma inspeção semanal para a verificação das condições de todos os seus elementos e pontos de fixação. Após a inspeção semanal, devem ser efetuadas as correções necessárias. As redes do sistema de proteção limitador de quedas de altura devem ser armazenadas em local apropriado, seco e acondicionadas em recipientes adequados. Os elementos de sustentação do sistema de proteção limitador de quedas de altura e seus acessórios devem ser armazenados em ambientes adequados e protegidos contra a deterioração. Os elementos de sustentação da rede do sistema de proteção limitador de quedas em altura não podem ser utilizados para outros fins. O projeto deve conter o detalhamento técnico descritivo das fases de montagem, deslocamento do sistema durante a evolução da obra e desmontagem. O projeto deve ser assinado por profissional legalmente habilitado. O sistema de proteção limitador de quedas em altura deve ser utilizado até a conclusão dos serviços de estrutura e vedação periférica. As fases de montagem, deslocamento e desmontagem do sistema devem ser supervisionadas pelo responsável técnico pela execução da obra. É facultada a colocação de tecidos sobre a rede que impeçam a queda de pequenos objetos, desde que prevista no projeto Sistema de Limitador de Quedas de Altura. As redes de segurança devem ser confeccionadas de modo a atender aos testes previstos nas normas EN 1263-1 e EN 1263-2. Os requisitos de segurança para a montagem das redes devem atender às normas 1263-1. Resumindo, neste vídeo abordamos o requisito 13 da ANR 18, que trata de trabalho em altura na construção civil. Vimos a proteção em aberturas de piso e de equipamento de transporte vertical, vão de acesso, periferia da edificação, guarda-corpo, requisitos das plataformas e os requisitos do sistema limitador de quedas de altura. Sempre que você tiver alguma dúvida sobre o assunto segurança do trabalho, procure o CERMIT da empresa ou o profissional técnico da consultoria. No próximo vídeo desta aula, vamos apresentar os riscos de trabalho em altura. Muito obrigado e até lá!